Vou fazer só uma breve apresentação da doutora Pamela. A doutora Pamela Pérez Cabreiras vai fazer uma apresentação sobre as mulheres e o mundo do trabalho durante a Revolução Portuguesa de 1974. A doutora Pamela é licenciada e mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutoranda em História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa. Trabalha maioritariamente nas áreas de investigação relacionadas com as relações laborais em classe e género, na contemporaneidade portuguesa, sobretudo no período das décadas de 1960 e 70 do século XX. Atualmente pesquisa o papel histórico das mulheres no período revolucionário português, onde esta sua apresentação se vai inserir. Integra o grupo de investigação História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais, vinculado ao Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Passo a palavra então para a doutora. Muito obrigada, Sara, pela apresentação. Eu queria primeiramente dar aqui as boas tardes a todos que estão acompanhando essa conversa. Só para avisá-los antes que eu estou passando algumas imagens, não tem nada assim de muito informativo, é mais ilustrativo. Tenho aqui algumas fotografias de jornais e de algumas manifestações de luta, principalmente das 3 empresas que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, é só para ir ilustrando um pouco do que eu vou falando aqui. Queria também agradecer ao convite, me sinto lisonjeada de estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema, logo muito próximo ao 1º de maio, e atravessando tempos históricos assim tão diferentes, é muito interessante acompanhar um evento desse tipo. E, portanto, o tema do trabalho de mulheres me é muito caro, né? Como a Sara disse, eu pesquiso as mulheres nesse processo, em classe e em gênero, e estou desenvolvendo uma tese de doutoramento sobre isso. Portanto, para mim, estar aqui falando com vocês é até uma atividade que me envolve muito, é uma atividade que me deixa muito contente. E eu resolvi, porque eu podia ficar aqui horas falando com vocês sobre esse tema, e justamente por isso decidi criar aqui um caminho para falar um pouquinho sobre 3 empresas que eu acho que são representativas para a gente perceber um pouco dessa história. Por isso, vou falar para vocês um pouco sobre a Sogantal, sobre a Charminha e sobre a Naturama. Foram 3 empresas têxteis que apresentaram algumas características que logo eu vou chegar lá. Eu queria começar com uma provocação, que é uma provocação que eu faço sempre. Quem está aqui me escutando já me escutou outras vezes, vai falar, lá vai a Pamela falar isso de novo. Mas a questão é, onde é que estavam as mulheres trabalhadoras durante o PREC? Ou mesmo na historiografia como um todo em Portugal, estou falando de mulheres trabalhadoras. Salvo o estudo das mulheres monarcas, das literárias, das letradas, a mulher trabalhadora ainda é muito pouco considerada enquanto um objeto de interesse, de estudo. Isso é algo que tem vindo a crescer, e por acaso o instituto que eu faço parte é um avanço nesse sentido, mas realmente a mulher trabalhadora sempre aparece como um apêndice em alguns trabalhos, ou só citando que elas estavam lá, mas nós não temos um estudo ainda muito aprofundado de qual foi esse papel histórico. Ou muitos também, às vezes eu também uso essa palavra e eu não gosto de dizer que as mulheres participaram no processo revolucionário, não, elas estiveram enquanto agentes ativas, agentes históricos nesse processo. E realmente as mulheres trabalhadoras vistas por esse ângulo ainda é algo que falta, é algo que ainda tem que ser trilhado, não é? Portanto, eu deixo aqui essa provocação e que esse trabalho que eu vou apresentar para vocês e que esse trabalho que eu tenho desenvolvido preencha assim uma parte ínfima dessa lacuna histórica que nós temos sobre o processo das mulheres trabalhadoras durante o PREC. A Teresa Pizarro Beleza já nos alertava, e cito, que eu acho muito interessante essa colocação dela, que a mulher em Portugal no século XIX, na República ou no Estado Novo não existe, ou em qualquer outro tempo histórico. Existem e existiram mulheres de muitas diferentes condições sociais, culturais e até sexuais, ou seja, entre uma camponesa, uma empregada doméstica, uma operária, uma intelectual,
uma prostituta, ou uma senhora, mulher de um ministro do governo de Salazar, as diferenças entre elas eram abissais. E, portanto, eu gosto de demarcar muito que eu estou aqui falando de mulheres trabalhadoras operárias. É esse o eixo da investigação, e o eixo que eu estava aqui provocando, que é ainda pouco estudado. Essa ideia pode ser levada para qualquer situação e sociedade contemporânea, porque a atuação sociopolítica de uma mulher depende do seu recorte de classe, de raça, etnia, e muitas vezes até pela sua própria sexualidade, não é? E, portanto, acho que era interessante falar um pouco aqui da mulher trabalhadora de uma maneira mais geral, recuando um pouquinho antes do PREC, e também fazer sublinhar uma questão que é tem sido muito discutida, mas ainda não muito aprofundada, sobre o trabalho. Desde quando as mulheres trabalham? As mulheres sempre trabalharam, né? Aqui não há dúvidas de que as mulheres sempre trabalharam. Elas nem sempre estiveram inseridas em uma categoria profissional ou exercendo trabalho assalariado. Mas seja, por exemplo, aqui em Portugal, na produção do linho desde a época medieval, ou desde séculos antes no próprio campesinato, na indústria no final do século XIX, depois durante o século XX, ou no próprio trabalho doméstico, esse era o ponto que eu queria chegar, que é imputado às mulheres, como se fosse algo natural, direcionado à mulher. E a mulher desenvolve esse trabalho, tem que ser chamado enquanto trabalho. Só para vocês terem aqui uma ideia, a mulher camponesa, nos anos 60, durante os censos, eram categorizadas como domésticas agrícolas, por mais que elas desenvolvessem atividades das mais pesadas que fossem, elas ainda eram classificadas como domésticas agrícolas. Isso diz muito, parece algo muito bobo, algo muito simbólico, mas nos diz muito sobre o que é considerar o trabalho da mulher, qual era o papel da mulher nessa sociedade. E certamente isso era uma maneira de diminuir, de inferiorizar o papel e o trabalho feminino, não é? Durante esse período. E queria também destacar que muitas dessas mulheres vão migrar para os centros urbanos nos anos 60. De duas, assim, cada 3 pessoas que migravam vinham do campo. Portanto, esse é um processo nos anos 60 que vai transformar e vai nos mostrar um pouco dessa caricatura industrial, principalmente de Lisboa, da cintura industrial de Lisboa, na região do Porto, no sul, enfim, todas as regiões que aderiram a esse processo de urbanização ao longo dos anos 60. Nessa alternância, o papel da mulher enquanto trabalhadora aumenta significativamente nos anos 60. E ainda, como eu disse, tendo o encargo do trabalho doméstico, não é? Portanto, a questão das duplas e das triplas jornadas já existiam. Estima-se que na década de 70, as mulheres tinham um salário 40% menor que um homem em função idêntica. E essa cifra ainda ronda os 16% hoje. É uma cifra assustadora, pelo menos para mim. Os bairros de lata que se formavam se assombravam pela insalubridade, pela falta de saneamento básico. Eram problemas que afrontavam principalmente a vida das mulheres, muitas dessas que trabalhavam ou só no trabalho doméstico ou nessas duplas jornadas, são questões que afetam mais as mulheres. Também nessa pesquisa do INE, em 1970, eles apontam que 36% das moradas em todo Portugal não possuíam eletricidade, 53% não possuíam água encanada. Vejam bem, 42% não tinha esgoto e saneamento básico. O país ainda apresentava as mais elevadas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, e o menor número de médicos e enfermeiros por habitante, quando comparado com a Europa Ocidental. Sobre os analfabetos, o número girava em torno de 19% entre os homens e 32% entre as mulheres. Mas pronto, isso era só para vocês se contextualizarem um pouquinho. As mulheres estavam, sobretudo, no setor têxtil, no setor da cortiçaria, das conservas e na produção de pequenas peças eletrônicas, entre alguns outros setores, mas esses eram os que de maior destaque. E essas mulheres foram inseridas massivamente no campo produtivo material nesse período dos anos 60, quando rompem as guerras de libertação das colônias portuguesas em África.
Esse evento histórico irá causar uma constante migração interna dos campos para a cidade e também por conta do decaimento da própria mão de obra masculina que vai compor essas fileiras do exército em África. E mais uma vez, aqui também é uma provocação, as mulheres são inseridas economicamente apenas quando é de interesse do setor dominante, não é? Ela se vê obrigada a essa condição dentro de uma situação precária. E esse que é o problema em si. O problema em si nunca foi o trabalho, não é o trabalho, são as condições a que esse trabalho se emprega, não é? Por exemplo, essa questão da alfabetização, do trabalho, não só da educação, mas da própria profissionalização da mulher, que foi algo muito lento durante o período do regime autoritário fascista. As mulheres acabam por integrar campos do setor produtivo de baixa qualificação. E essa é uma questão que vai demorar muito tempo para se normalizar. Hoje a gente tem aqui um número de graduadas mulheres mais alto do que o número de homens graduados. Essa questão já se tornou com alguma equidade, mas a gente ainda tem muito trilho para rolar sobre isso também. Mas naquela altura, voltando para não me perder, era isso, a precariedade trabalhista e essa realidade do trabalho não qualificado, somado ao trabalho doméstico e de cuidados, era uma vida mesmo muito complicada para essas mulheres. Com a ruptura proporcionada com o 25 de abril, as mulheres ocuparam importantes espaços de luta e de resistência. O papel histórico das mulheres na luta pela democracia em Portugal foi indispensável para as conquistas que se seguiram. A radicalização nas ocupações de casa e luta por moradia, a formação de grupos autônomos de alfabetização e lutas pelo ensino, as brigadas de saúde itinerantes, na posterior conquista do Sistema Nacional de Saúde, as mulheres estavam nessa luta, na reforma agrária e na formação de cooperativas de produção agrícola, e claro, aqui no que mais nos interessa, no seio do movimento operário, fosse com greve, com paralisações, e mesmo com ocupações e autogestão, que são os casos que eu vou trazer para vocês. A luta reivindicativa em várias fábricas com mão de obra feminina estende-se de sul ao norte do país. E alguns casos são emblemáticos pela fuga dos patrões. E gosto de contar a história dessas 3 fábricas porque elas pegam um pouquinho disso tudo. Receando essas manifestações e o que se passou logo aos dias pós 25 de abril, muitos desses donos de fábricas fogem, vão embora e deixam as fábricas para trás, como é o caso da Sogantal, da Charmin e da Naturama, que passaram da ocupação à autogestão das fábricas. E esse foi um processo extremamente imbatível, de luta, fosse com o sistema patronal ou fosse com o próprio sistema ainda em construção da Justiça Trabalhista, do Ministério do Trabalho. Essas lutas que eu vou trazer para vocês têm uma importância no cenário nacional, pela representatividade do papel das mulheres e nas lutas das conquistas no seio do movimento operário. Também queria destacar que, devido ao baixo valor da mão de obra em Portugal, e aí falando seja do homem operário dessas mulheres que entram nesse setor mais tardiamente, são muito incentivados aqui, principalmente depois da entrada do Marcelo Caetano em 68, a abertura para as multinacionais e para os capitais estrangeiros. E essas 3 fábricas cumprem aqui um papel que é muito estranho quando a gente pensa nessa dinâmica capitalista, né, e dessas multinacionais que se albergavam e ainda se albergam em países onde a mão de obra é muito barata. Portugal, por acaso, era e ainda é em alguma medida um desses países. Portanto, toda a matéria-prima vinha para cá, se costuravam as peças, nesse caso dessas fábricas que eram têxteis, né, produziam peças de roupa. Essas peças, o material já vinha cortado, já vinha tudo. O que faltava era a costura, era a parte da mão de obra mesmo delicada no sentido do que produzir e para onde ir. Essas mulheres faziam esse trabalho. Todo esse material voltava para os países de onde eram sede, no caso da Sogantal, era em França, a Naturama tinha um austríaco e um alemão, e a Charminha era um estadunidense. Esses materiais voltavam para o país de onde vinham as matérias-primas e depois eles reexportavam. No caso da Sogantal, elas produziam fato de treino, e o fato de treino
voltava depois exportado para Portugal. E toda essa manobra ainda rendia um lucro absurdo. Portanto, aqui a gente consegue perceber o nível de exploração salarial e das condições dessas mulheres, do sistema em si, como ele opera até hoje, né? Todo esse ciclo do produto, da produção, ainda gerava lucro. Mas pronto, já falei coisas que ia falar depois, viu? Eu avisei vocês. Sobre a Sodental, ela era uma empresa que ficava localizada no Montijo, que, para quem não sabe, ali na margem sul de Lisboa, contava com 48 operárias, e isso também é uma coisa que atravessa essas 3 fábricas e todas as outras que depois eu vou citar só pontualmente, eram muito jovens. No caso da Sodental, a mais jovem tinha 13 anos, e a mais velha tinha 23. Portanto, eram mesmo muito novinhas. Como eu disse, elas produziam fatos de treino com capital multinacional da empresa francesa Lamont, e elas ficaram marcadas por terem sido a primeira fábrica a ser ocupada. Dias depois do 25 de abril, elas ocupam a fábrica logo no início de maio de 74. A luta dessa empresa circulou em jornais, fossem dos jornais conservadores ou jornais da extrema esquerda. Elas realmente apareceram muito, porque foram muito imbatíveis na sua luta. Elas foram protagonistas de uma nova face da mulher enquanto indivíduo, o que era apagado no sistema anterior, e modificadores na condição social. Elas lutaram por isso. Elas participaram em comícios, apresentaram peças teatrais, como vocês devem ter visto aí algumas fotos. Não sei se já chegou, mas eu tenho algumas fotos disso. Escreveram poesia, também tinha fotos de algumas. E, portanto, tem um lado lúdico, um lado criativo nas lutas dessas operárias, não só da Sodental, mas de muitas outras empresas, onde a maioria das trabalhadoras eram mulheres. E aqui é um detalhe que eu também gosto de citar sempre essa autora, por acaso brasileira, que é Elizabeth Souza Lobo, que ela tem um livro que o título já diz tudo, que a classe trabalhadora, a classe operária, tem 2 sexos. Ou seja, não só nas diferenças de gênero, ou seja, na construção social de papéis atribuídos, mas também por características que são tão singulares sobre a concepção do que importava a essas mulheres. E as lutas, como elas fazem essas lutas, é muito interessante da gente perceber essa diferença, de não se homogeneizar a leitura que nós fazemos sobre o trabalho, e sobre o trabalhador e as trabalhadoras, nesse caso, né? E aqui é uma coisa que eu gostava ainda de conseguir entrevistá-las para mais, porque já entrevistei algumas, mas gostava de me aprofundar mais sobre isso, porque me parece que essa questão da inserção da mulher de uma forma como se fosse naturalizada sobre o trabalho doméstico e os cuidados, com essa aproximação da parte mais infantil dos filhos ou do próprio cuidado dos pais, dos idosos, isso traz aqui um lado lúdico. Não sei se eu posso estar confundindo uma coisa com a outra, mas acho que não. Acho que é uma característica muito marcante nas lutas das mulheres, e penso que isso tem um pouco a ver com essa relação da casa, do doméstico. Gostava de um dia conversar com alguém que percebesse um pouco mais sobre isso, mas tenho ideia que isso faz algum sentido. Tem aqui uma expressão que é ótima, de uma operária da Naturama, que ela fala assim: a diretora era uma nazi. Ela dizia que os sutiãs aqui fabricados são bons demais para serem usados e vendidos em Portugal. Olha lá. Mesmo assim, diziam coisas incríveis, mas essa é ótima. A Naturama tinha cerca de 70 operárias e ficava na zona do Cacém. Elas fizeram greve no mês de maio e de junho, e após terem entrado em férias coletivas, foram informadas de que a fábrica estaria encerrada, que seriam despedidas e que não teriam direitos a nenhum benefício. E claro, não eram nada bobas e estavam nessa efervescência do PREC, ocupam a fábrica. Só que antes delas ocuparem a fábrica, uma das supervisoras, que era austríaca, ela vai e retira algumas peças fundamentais ali das máquinas, que depois essas mulheres já não conseguem produzir como produziam, e invertem essa situação e vão produzir outras peças que elas conseguiam sem
sem essa dinâmica dessas peças da máquina que a tal encarregada tirou. Essa história também é muito boa. E elas têm aqui uma questão de solidariedade com uma outra fábrica que se chamava Unitex, que também era de gerência alemã-austríaca, que quando elas descobrem o que aconteceu e que todo o material tinha sido levado para a Unitex, que era de um dos donos também da Naturama, eram donos dessas duas fábricas, retiram todo o material da Naturama e levam para a Unitex. E as trabalhadoras da Unitex, mantendo seus empregos, é uma questão mesmo de solidariedade que a gente consegue ver já desde esse início, fecham a fábrica e ajudam a retirar todo o maquinário, todas as peças, com a ajuda de essa é uma história que eu não posso dizer se é verdade ou não, mas foi uma operária que me disse que tinha um caminhão estacionado na rua ao lado e que foram lá pedir ao caminhoneiro, olha, você pode levar isso, é só daqui até X lugar, a gente te paga o combustível, e pronto, e o caminhoneiro logo topou, tiraram todo o material da Unitex e levaram para a Naturama. Foi, assim, uma grande manobra que elas fizeram para conseguirem resgatar esse material. E tinham ali essa solidariedade com uma fábrica que sequer estava com os postos de trabalho até então em causa, né? Portanto, é interessante a gente ter essas histórias em si, não só de uma coisa muito abstrata, essas lutas no concreto, como que elas aconteceram, né? Isso aconteceu também muito parecido na Sogantal. O diretor francês traz para Portugal também em 2 caminhões o que elas dizem que eram 12 mercenários para ajudá-lo a tirar todo o maquinário que estava produzido da fábrica. Só que no caso da Sogantal, e talvez por isso elas tenham ido tanto para a mídia, para além de terem sido as primeiras a ocupar uma fábrica, é que elas realmente entram num conflito corporal com esses tais 12 mercenários. Elas são alertadas por um vizinho de que a fábrica estava sendo invadida pelos patrões, e isso é mesmo dito com essas palavras. E elas, pronto, era tudo ali muito próximo, elas até hoje moram na mesma região, em torno do que era Sogantal, e uma vai chamando a outra até que todas conseguem chegar até o espaço da fábrica, e tem no relatório do Ministério das Finanças que elas pegaram nos bastões, nos extintores, pronto, aquilo foi um auê, eles não conseguiram tirar todo o material porque elas foram fisicamente ter esse embate tanto com o patrão quanto com esses outros 12 franceses que vieram ajudar nessa missão. É também uma história muito engraçada. E pronto, isso eu vou fechar aqui, que vocês já não precisam ver, né? Ok. Me deem só um minutinho para organizar isso. E pronto, era só para dizer que ficaram conhecidas também por conta desse conflito mais físico. A polícia entra, a GNR, o Copcom, todo mundo vai lá. Então tem essa história disseminada em fontes históricas em um pedacinho de cada um desses arquivos. É mesmo muito engraçado ver como as histórias se encaixam. Depois, a Charminha, que é a terceira fábrica que eu fiquei de falar para vocês, ela localizava-se na zona periférica de Lisboa, na Pontinha, e também produziam vestiários diversos. E desde maio, os patrões param de pagá-las. E ele deixa, inclusive, um cheque sem fundo para pagar esses salários. E sai de Portugal e deixa com esse cheque, com tudo que tinha na fábrica. Ele realmente sai, deixa tudo lá. Sabe-se lá o que se passava na cabeça dessas pessoas, mas nesse caso específico ele sequer voltou para tentar recuperar. Simplesmente deixou tudo lá com cheque sem fundo para as trabalhadoras. E também elas ocupam a fábrica muito rapidamente. Também é interessante a gente aqui pensar como que o PREC foi uma efervescência muito dinâmica, as coisas aconteceram de uma forma muito dinâmica e muito rápida. Pouco mais, em um mês depois do 25 de abril, essas mulheres também ocuparam a fábrica. Só que no caso delas, elas mantiveram o pessoal do escritório, que eram em torno de 10 trabalhadores, homens e mulheres,
para continuarem com a administração da fábrica. Isso depois veio dar um problema, mas pronto. E tal como a Sogantal, elas buscaram, e cito uma delas, fabricar o produto e organizar a sua venda no sentido de arranjarem dinheiro para pagar os salários e os ordenados a todos os trabalhadores dessa empresa. Portanto, as vendas, tanto da Charminha quanto da Sogantal, a Naturama não chegou a fazer vendas, eram realizadas em comícios, portas de empresas, na cantina de ciências da cidade universitária, tem relatos sobre isso, em outras localidades que tinham ali uma militância, uma organização para discutir o momento, elas iam e vendiam esse material produzido. Uma das operárias da Charminha diz assim: nós não tínhamos nem teoria, nem prática, e eu acho que às vezes a prática é que faz teoria. Nós aqui nenhuma prática tínhamos daquilo que fizemos, e a coisa surgiu, e de fato conseguimos avançar. As trabalhadoras da Naturama afirmavam que elas tentaram vender o trabalho delas, mas o dinheiro elas não sabiam muito bem o quanto cobrar ou como que aquilo funcionava. A Naturama não seguiu por tanto tempo como a Charminha e a Sogantal. E esse processo de solidariedade é muito interessante entre as três, mesmo estando em localidades diferentes. Elas se reúnem em mesas de debate, elas se encontram, elas escreveram jornais que vocês devem ter visto quando eu partilhei. Portanto, é engraçado juntar a ponta dessas três fábricas. Uma delas diz assim: se for preciso, juntamo-nos todas com as outras fábricas e vamos para a rua gritar pela nossa classe operária, pelo nosso trabalho. Um dia serão os trabalhadores a fazer as leis que as defendam. Um dia. A semelhança dessas três empresas levou-as a constituírem uma conversa pública em conjunto, como eu acabei de dizer, apontando as dificuldades e as reivindicações dessas três fábricas. Em 20 de setembro, o Jornal organiza uma mesa redonda e coloca elas todas para conversarem e darem conselhos sobre o que se passava dentro das três fábricas, né? Elas aqui dizem que os sindicatos se envolviam só quando era de interesse deles. No caso da Sogantal, depois elas se aproximam do MES, mas não é nada assim que elas se distanciavam assim de alguma maneira, talvez por não saberem muito bem em quem confiar naquele contexto do que se passava, né? Elas contam a aproximação com algumas organizações políticas, com alguns sindicatos, mas elas procuraram se organizar e estenderem essa luta de uma forma mais autônoma. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de um dos jornais da Charminha, que é muito interessante. Elas falam isso em outubro de 74. E uma delas diz assim, uma delas não, isso está no jornal. Disse que o país vive uma grande instabilidade, porque o fascismo pode voltar. Lá vai aquela história das tentativas de contra-revolução aqui durante o PREC, né? Que é preciso defender as liberdades democráticas, mas o que não se diz é que a instabilidade para os trabalhadores é o encerramento das fábricas, são os despedimentos, é a alta do preço dos alimentos, e que essa instabilidade agravar-se-á enquanto se mantiver o domínio do capital. E, como sempre, será à custa do suor do povo que os capitalistas, os industriais e os agrários hão de querer superar essa crise. É o povo quem passa fome com a subida dos preços. É o povo que fica sem trabalho depois dos despedimentos em massa. Como se isso não bastasse, ainda multiplicam os partidos burgueses, os apelos aos domingos de trabalho, os não à greve, que a gente sabe que ela estava dizendo, né? Dizendo que só assim se salvará a economia nacional. Só não dizem que essa economia é a economia capitalista, que permite a alguns viverem à custa do trabalho da maioria, e que as crises do capitalismo não terão fim por o povo trabalhar mais, mas a única maneira de lhes pôr termo é destruindo o capitalismo. Bom, aqui nós estamos lendo um jornal escrito por mulheres que provavelmente foram buscar essas ideias dentro desses poucos meses, ou eu não sei, quando lhes perguntei isso em algumas entrevistas que tentei fazer, essa é uma questão que eu queria conseguir alcançar aqui, mas pelo tempo acho que não vou conseguir.
Mas quando colocadas essas questões mais de onde vinham essas ideias, de onde eram, elas ainda são tímidas, como se aquilo de fato tivesse perdido a importância, ou não querem mesmo dizer. Mas no caso esse texto é muito revolucionário para um grupo de mulheres que estavam nessa situação todo que eu já estava aqui dizendo para vocês, né? Portanto, a possibilidade de manifestação, de expressão, de reivindicar a justiça face a essa exploração sofrida é muito latente nas lutas operárias dessas mulheres. Eu estou com pouco tempo, deixa eu ver o que é mais interessante para falar. Está à vontade, Pamela. Não estou sem tempo. Ainda tenho um bocado. Ok, então pronto, então vou manter. Uma que eu tinha separado alguns trechos, né, do que elas vão falando. Uma delas diz que as mulheres devem tomar uma parte ativa na vida política do país. No caso da Sogantal, também tem um relato muito interessante que mostra muito sobre o que era a vida dessas mulheres trabalhadoras, que elas vão falar sobre a vida doméstica. Elas apontam que pela primeira vez elas podiam dormir fora de casa, que elas podiam fumar um cigarro sem ser escondido, elas podiam viajar sem ter que avisar o pai ou o esposo, e que elas também, quando estavam na ocupação de fábrica, algumas, não todas, mas que o trabalho doméstico ficava a cargo dos esposos. E é muito interessante ver como que essa dinâmica se deu em algumas famílias, infelizmente. Não em todas, mas pronto, algumas relatam essa questão que é muito interessante. Os enfrentamentos e as divergências também são assumidos, como é claro, não é? Uma operária da Charminha, em resposta a uma pergunta de quais eram as lições que elas tiravam da ocupação, elas dizem assim: tiramos lições em todos os níveis, de tudo um bocadinho, em amizades, inimizades, até política. Discutimos sobre a mulher trabalhadora a nível político e tudo o que lhes diz respeito. Por exemplo, a posição de alguns maridos que não veem bem as mulheres passarem cá às noites em piquetes a ocuparem a fábrica. Para muitos militantes da esquerda, é bom ver as mulheres nas marchas e nos comícios, mas a mulher dos outros. Como a gente, pronto, né, derrubou-se ali o fascismo, mas não se derruba o capitalismo, nem o machismo. Até hoje não conseguimos ultrapassar isso, né? Na Sogantal, as trabalhadoras apresentam propostas às duas encarregadas, que eram as duas superiores, né, dentro da fábrica, de que elas podiam ficar durante a ocupação, mas desde que elas recebessem o mesmo que as operárias. E elas ficam. Inclusive, uma das que mais se abriu para conversar comigo foi uma senhora que se chama Idalina. Ela era uma dessas encarregadas. Então, de encarregada, elas passam a dividir todo o trabalho e todo o salário, todo o dinheiro que elas conseguiam dividido igualmente entre essas trabalhadoras. No caso da Charminha, como eu havia falado para vocês, acontece um episódio que elas mantiveram as pessoas da administração e chega um dado momento que essas eram 4 mulheres da administração, os outros 6 homens já tinham saído. Elas pegam o valor de caixa e desaparecem, porque elas tinham o controle do valor monetário do que tinha sido vendido pelas operárias. E elas vão ao combate relatar como isso aconteceu, e elas estão numa conversa, numa mesa redonda com as mulheres da Sugantal, e as mulheres da Sugantal dizem assim: viram, nós avisamos para vocês que a coisa tem que ser dividida igualmente, todo mundo tem que trabalhar ao mesmo nível e receber o mesmo salário, vocês não quebraram essa logística, né, da dinâmica de poder dentro da fábrica. Foi assim, quase que com um apontar de dedo. Vocês deviam ter nos escutado, porque se a gente for pegar os jornais das mesas redondas que elas tiveram antes, essas operárias da Sogantal já diziam a essas da Charminha: vocês têm que dar fim, mandem embora o pessoal da administração, vocês que têm que ter o controle sobre isso, né? E elas realmente ficam na mão, ficam sem esses valores de caixa. E muito provavelmente por isso a Charminha não avança muito mais. A empresa dessas 3, a que avança mais é a Sugantal,
que vai ficar até final de 76, elas ainda tinham a fábrica ocupada. Portanto, essas 3 empresas também fazem uma pressão no Ministério do Trabalho, e elas, de uma forma conjunta, também iam de forma individual na fábrica, mas acharam que fazia mais sentido se as reivindicações fossem colocadas com um peso maior. O que é muito também interessante se a gente for pensar nessa relação, nessa dinâmica tão rápida, tão pouco tempo, que elas conseguiram criar uma dinâmica de solidariedade entre as fábricas. E uma delas diz que nós viemos todas juntas, porque se o Ministério aprovar algo para uma delas, ele vai ter que aprovar para as outras 2. Então, elas já tinham esse engajamento, essa ideia muito concreta, e é muito interessante ver como que essa dinâmica da autogestão, porque as 3 entraram em autogestão, né? Primeiro ocuparam, depois autogeriram a venda, a produção e a venda. Portanto, parece que elas conseguiram criar essa dinâmica muito interessante de solidariedade operária. Centenas de reportagens em jornais de diferentes linhas políticas relataram manifestações de mulheres em fábrica, no setor do comércio, dos serviços, das trabalhadoras domésticas. Muitas dessas lutas perduraram os 19 meses do PREC ou ainda mais tempo, como foi o caso da Sugantal. Da Mondete, que vai até os anos 80, acho que até 84, tem muitas lutas que avançam mesmo muito depois de novembro de 95, né? No setor da produção de pequenas peças, a luta foi marcante na Pleiade Magnetics, na Standard Electric, na Signetics, tem muito material sobre essas 3, são lutas mesmo muito interessantes. Que elas confrontaram a ordem vigente no encerramento das fábricas, nos despedimentos, reivindicaram os direitos trabalhistas, e cito essas apenas mesmo pela quantidade de material que eu fui encontrando nessa minha pesquisa, mas tem muitas outras. Ao contrário do que ainda se preza na historiografia daqui, infelizmente, como eu disse, a classe operária não é homogênea. Ela é constituída desde o início por diferenças e por similitudes que se esbarram, mas que são importantes de serem elucidadas de forma separada. Para poder compreender as diferenças entre si, não é? É caminhando que se faz o caminho. E é provocando e repensando essas ideias estabelecidas que a gente consegue alterar e recompreender esses determinantes históricos sobre a mulher operária. Seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo, ainda essa é uma condição, é uma caracterização que a gente tem que perceber enquanto construção social do que é o papel de se ser mulher na sociedade, não é? Só para citar aqui, com essas 3 empresas, muitas outras e muitas operárias marcaram o espaço de luta no espaço reivindicativo, no campo pelo direito ao trabalho. Seja, por exemplo, na CTT, na Timex, na Plessey, estiveram muito presentes na luta pela manutenção dos postos de trabalho, com cadernos reivindicativos, com greves de braços caídos. Algumas manifestações e reivindicações que são mais específicas dessas empresas que tinham uma maioria de mulheres trabalhadoras, como abertura de creches, infantários, salas de amamentação nos locais de trabalho, licença maternidade, são questões que são colocadas nesses cadernos reivindicativos todos. Na Mondex, na Facel, na Souza Abreu, que também teve autogestão, nas tapeteiras de Arraiolo, nas bordadeiras da Madeira, a luta operária de mulheres foi uma realidade expressiva durante o PREC. E muito pouco falada, como eu tinha dito para vocês. Em agosto de 75, calcula-se que aproximadamente 380 fábricas estavam ocupadas e ou em autogestão, e muitas delas com uma radicalização expressiva e por uma força de trabalho, mão de obra feminina. Depois, com o contragolpe do 25 de novembro de 75, Portugal passa por uma nova fase de reconstrução política, né? E nos interessa aqui perceber que muitas dessas conquistas foram determinadas pelas lutas durante o PREC, não depois. Foram reivindicações colocadas por esses trabalhadores e trabalhadoras. E também é interessante aqui destacar que a criação de diversos núcleos
feministas ou femininos, como elas diziam, na direção e defesa dos direitos das mulheres. Leis como a obediência ao marido cai por terra, a necessidade de ter consentimento, né, do marido ou do pai para viajar, por exemplo. Não podiam ocupar determinados cargos, como não podiam ser juízes, não podiam ser diplomatas, isso também cai por terra. As professoras primárias precisavam de autorização para se casarem, isso também deixa de acontecer. Os maridos já não podem abrir as correspondências das mulheres, já não podem receber os seus salários. Essas são questões que a gente pode conversar aqui um pouquinho depois, mas muitos desses direitos são conquistados no pós-25 de abril. Ou, por exemplo, a luta do direito ao aborto, que vai se estender até 2007, mas ela é iniciada lá no finalzinho dos anos 70. Contudo, eu aqui queria trazer uma análise mais pessimista, não é? Um pouco de como o avanço foi sendo, como foi tão progressista e tão rápido durante esses 19 meses do período revolucionário, como depois ele começa a ser travado, como ele começa a sofrer uma lentidão no avanço dessas conquistas. É sem dúvida que a mulher trabalhadora e os homens trabalhadores alcançaram muitos direitos trabalhistas nesse contexto. Mas a precariedade dos trabalhadores foi aumentando depois, novamente, ao longo dos anos 70, e das mulheres, então, se exponenciou porque as jornadas duplas e triplas ainda continuam. Ainda assistimos à precariedade da mulher trabalhadora nas lutas contra a xenofobia, contra a sexualização do corpo da mulher, sobretudo também pensando nas imigrantes, nos lugares dos subalternos, das mulheres trabalhadoras negras. Claro que esses papéis são diariamente contestados e colocados à prova, isso é um imperativo para nós. A violência doméstica e o feminicídio dispararam nos últimos anos em Portugal, e a mulher trabalhadora é a que mais sofre com todos esses problemas que continuam nos assombrando até hoje, né? E, portanto, nesse sentido, acho que vale sublinhar que a luta dessas mulheres invariavelmente conflui na organização do trabalho e na dinâmica social que a gente vive, delimitada na questão fundamental que eu deixo aqui a reflexão para todos que estão me escutando, que é se ser mulher nessa sociedade de hoje, nessa sociedade pós-industrial, tecnológica, o que é ser mulher hoje? Nós continuamos com algumas amarras que a gente carrega desde sempre, não é? O que é ser mulher trabalhadora? Quais as implicações específicas dessas mulheres trabalhadoras hoje em Portugal? Eu, particularmente hoje, se pensasse ter um filho aqui, como é que eu faria? Creche paga, licença maternidade baixa, com pouco tempo. São condições que nós, mulheres, temos na nossa cabeça o tempo todo. São coisas que nos atormentam o tempo todo. São lutas que a gente ainda não conseguimos avançar, ultrapassar. Mas uma coisa é certa nessa conversa toda que a gente está tendo aqui, que urge a necessidade de estudos, de se considerar essas temáticas sobre o papel da mulher, o papel histórico dessas mulheres dentro do trabalho, como que as relações da micro e da macro história, porque o que eu fui fazendo aqui com vocês foi um pouco isso, dando exemplos de lutas dentro de um contexto mais geral do que estava se passando, sem perder de vista as questões que são estruturantes no processo da formação da classe operária. E, portanto, as conquistas sociais duram o tempo que os movimentos sociais conseguem manter, né? Que conseguem manter a luta. Não há conquistas inabaláveis aqui nessa nossa conversa. Muito do que se lutou no 25 de abril, nós perdemos depois, ou fomos mesmo desacelerando o ritmo do que foi se passando nos anos seguintes. Portanto, deixo aqui essa reflexão para vocês, e com isso, paro de falar. Obrigada. Então, abrimos agora o espaço para possíveis questões por quem está a assistir. Se não existirem dúvidas pela maioria, eu gostaria de colocar uma dúvida, tal como o Marco.
Não sei se tens bem noção ou se consegues-me explicar mais ou menos o porquê de ter desse movimento de reivindicação dos direitos das mulheres serem desacelerados depois nessa época. Uhum. Vocês querem fazer as perguntas todas e eu respondo de uma vez ou vamos uma por uma? Uma pergunta a uma. Ok, sem problemas. Pois, eu acho, Sara, que isso tem muito a ver com essa questão que eu coloquei, do qual é o papel da mulher na sociedade, porque principalmente em Portugal, quando a mulher é inserida massivamente no setor produtivo nos anos 60, ela é colocada diante de uma necessidade, não houve ali uma integração social e no campo do trabalho para as mulheres. Elas são colocadas perante uma necessidade. Então, essa questão da profissionalização das mulheres vem acontecendo nos últimos 40 anos. Isso, em tempo histórico, é um bocado curto, né? As condições da mulher trabalhadora ainda são colocadas sempre como secundárias. Eu acho que foi um pouco o que eu falei no início. Eu acho que a gente tem que pensar que a classe operária, nós temos que ter em conta quais são as reivindicações de classe. Mas dentro dessa classe, dentro da classe das mulheres trabalhadoras, há especificidades. Eu aqui não adentrei na questão, só citei, mas no caso da mulher imigrante, no caso da mulher imigrante negra, no caso das mulheres com deficiências, no caso das mulheres não instruídas, onde é que essas mulheres estão, não é? O que aconteceu? E acho que isso tem um pouco a ver isso, da gente considerar a classe operária como um bloco homogêneo. E não é bem assim, porque muitas das leis que vão sendo colocadas posteriormente, depois da entrada na União Europeia, por exemplo, muitas leis que abordam como se fosse um bloco, mas não se pensa as especificidades das mulheres. Então, sinceramente, acho que nós também fomos ficando convencidos com um pouco da social-democracia tardia nos anos 80, e isso foi diminuindo o passo. E muito também dessa sombra que se colocou sobre quem participou no 25 de abril ativamente, não é? Que o fascismo pode sempre voltar. Por isso, vamos aceitar um pouquinho isso do que vocês têm agora e a gente vai caminhando lentamente, que um dia a gente chega lá, que a sombra do fascismo está sempre aí. Então, acho que nós fomos sendo convencidos ao longo do tempo de que é melhor esperar que as coisas vão acontecendo de uma forma gradual. Vou me permitir aqui fugir um pouco do assunto, mas, por exemplo, o Brasil hoje. O que é o Brasil hoje? É uma classe operária que está um pouco amorfa, está um pouco esperando ou convencida de que na próxima eleição o Bolsonaro sai e as coisas voltam a ser como antes. Portanto, acho que falta um pouco da radicalização da luta. A gente foi perdendo um pouco essa seleção política da atuação do que é a classe trabalhadora, qual é o peso que ela tem. A classe trabalhadora hoje, podem me tacar pedra pelo que eu vou dizer, mas pronto, não tem consciência do que tem, do peso que ela tem. Nós estamos perdendo isso ao longo do tempo. Não sei se eu respondi a tua questão, mas penso que essas questões todas vão se entrelaçando. Obrigada, Palma. Passo agora a palavra para o Marco. Sim, não sei se mais alguém tem alguma questão. Se alguém tiver, estejam à vontade para escrever ou a pergunta no chat, ou simplesmente ligar o microfone e perguntar. Entretanto, também ainda temos algum tempo para debate, portanto, eu vou aproveitar para fazer. Enfim, nem sei se é bem uma questão, tenho muitas observações, porque, enfim, estive aqui a tomar imensas notas enquanto a Pamela esteve a falar. Não é de todo o meu tema de trabalho, mas é um tema que me interessa bastante. Enfim, o PREC, o processo revolucionário, foi efetivamente um tempo muito, muito bonito, creio eu, na história de Portugal. Enfim, todos os processos de coletivização, de ocupação, de fábricas, de campos, tudo isso é mesmo muito interessante de analisar, ou pelo menos de ouvir, porque não podemos todos estudar o mesmo. Enfim, eu queria
fazer uma questão, mas antes de ir à minha questão, quero só pegar naquilo que a Pamela disse ainda há pouco sobre o fascismo poder sempre voltar e da classe trabalhadora não ter consciência do seu peso. Efetivamente, o fascismo pode sempre voltar, mas o fascismo, creio eu, é produto do Estado e do regime em que nós vivemos e das condições materiais em que nós vivemos. E, portanto, o deixar-nos ficar como está é que cria precisamente as bases para depois construírem esses projetos fascistas, neofascistas, podemos chamar de muitas coisas. E para além disso, claro, a classe trabalhadora não tem consciência do peso dela, porque foi um esforço muito grande que foi feito ao longo das últimas décadas para destruir essa consciência coletiva e individualizar de tal forma o ser humano que ele agora olha para o lado e não se sente parte de um grupo, não se sente parte de um coletivo. O que é uma coisa absolutamente estranha, porque, quer dizer, o ser humano, como qualquer criatura, como qualquer ser vivo, só se compreende e só existe em sociedade, em coletividade. E, portanto, é absolutamente estranho nós, para mim, olhar assim para a sociedade e ver essa mentalidade ultra-individualista, como se nós nos pudéssemos desligar uns dos outros. Mas, enfim, não me vou perder. A minha questão tinha que ver com as mulheres e com o trabalho na Revolução, porque disse, Pamela, quando estava a falar da ocupação das fábricas durante o PREC, por parte das mulheres, que uma das fábricas ainda estava ocupada no final de um ano que me falhou, não consegui perceber o ano. Então, a primeira parte da pergunta era essa, até que ano é que ficou ocupada? E a segunda parte era se nas conversas que teve com essas mulheres, que imagino que tenham sido extraordinárias, se teve a percepção de como era o dia-a-dia numa fábrica que era gerida e era controlada pelos seus trabalhadores, porque nós temos sempre esta ideia de que as coisas têm que estar nas mãos de alguém muito sábio, muito transcendente, uma coisa assim muito extraordinária, e que os trabalhadores ou os governados só servem para isso mesmo, para serem governados e comandados. E eu creio que estas histórias destas fábricas ocupadas durante o PREC nos mostram precisamente o contrário, nos mostram que a classe trabalhadora tem, em primeiro lugar, tem uma importância tremenda, em segundo lugar, tem uma capacidade de organização e de gestão que é muito subvalorizada. Então eu queria perguntar-lhe se teve esta percepção de como era o dia-a-dia, como é que se geria, como é que se gera, como é que se divide o trabalho numa fábrica que é ocupada pelos seus trabalhadores, neste caso pelas suas trabalhadoras. Sim, essa questão é mesmo muito interessante. Mas eu vou começar contando para vocês um pouquinho do meu drama enquanto pesquisadora, porque era um dos pontos que eu gostava de ter colocado na apresentação, mas pronto, agora ainda bem que você perguntou isso para eu poder desabafar. Porque, assim, isso também tem um pouco a ver com a pergunta da Sara. Essas mulheres, eu estudo particularmente, meu objeto principal de estudo é a Açogantal, justamente por esse processo mais completo que elas tiveram. E é a Açogantal que vai respondendo já a sua questão até fim de 76. Mas tem outra empresa na Margem Sul, que é a Mundete, que vai até 84. Eu sinceramente tenho dúvida se a Mundete foi até 84, 85, mas é a fábrica com uma maioria de mulheres trabalhadoras que mais durou nesse processo de autogestão. A diferença é que a Mundete, durante um período, elas contratam duas pessoas especializadas para tratar da administração e da logística, e se calhar um pouco por isso conseguiram manter por mais tempo. Né? Quando fui em busca dessas mulheres da Açogantal, o que eu escutava sempre era algo do gênero assim, mas por que a menina quer saber sobre isso? Porque isso já foi há tanto tempo, isso já não interessa. E eu escutei muitas vezes dessas mulheres algo do tipo, nós perdemos, nós não conseguimos o que nós queríamos.
Eu não tenho mais o que falar sobre isso. E essas mulheres foram todas mesmo jogadas à precariedade nos anos 80. Eu não falei isso aqui ao longo do meu texto só por falar. No caso da Sogantal, só para vocês terem uma ideia de um caso muito interessante. Nos anos 80, isso começa em 77, mas começa a ser mais intenso nos anos 80. Justamente para possibilitar a entrada na União Europeia, Portugal não podia ter ali muitos conflitos diplomáticos com outros países. E o que acontece é que as indenizações começam a vir à tona, não é? E no caso da Sogantal, os donos da multinacional, que era desse grupo, que chama-se Lamon, conseguem uma indenização de 40 milhões de escudos no ano de 1985. E eu sempre gosto de fazer essa ponte. Imagina lá, conseguiram todas as indenizações possíveis, retiram o maquinário depois no início dos anos 80 e são indenizados em 40 milhões de escudos. E essas mulheres estão precarizadas, são jogadas ao desemprego. Tanto que, por exemplo, 2 delas, que eu consegui encontrar pessoalmente, tinham lá a máquina, trabalham com costura ali no Montijo, fazem costura para quem precisa, uma coisa muito pontual, não fazem um salário disso. E tinham lá máquinas de costura da Sogantal. Quando deu a desocupação, já não eram 48, eram 20 e poucas, cada uma pegou numa máquina e foi embora. Isso assim, é o completo desamparo. Me fugiu a palavra agora, mas é um desânimo mesmo. Elas se sentiram derrotadas. E justamente por isso eu não consigo avançar. Eu ainda vou tentar mais. A pandemia veio para atrapalhar essa parte do meu trabalho. Eu ainda vou tentar avançar mais nessas entrevistas, mas é uma parte que é uma coisa difícil de se fazer, porque elas se sentem derrotadas, elas não conseguem perceber o motivo do porquê. Por que eu quero saber isso agora? Se perdeu, porque não conseguem entender essa dinâmica do processo histórico, do quão importante é a gente entender isso para as lutas futuras ou para as reivindicações que a gente tem hoje. Agora, sobre essa dinâmica da fábrica, sobre essas coisas que são mais dinâmicas, eu consegui falar principalmente com aquela senhora que eu comentei com vocês, da Idalina, que ela diz que elas tinham uma dinâmica de liberdade. Estar ocupando a fábrica era para elas um momento de liberdade, porque elas se justificavam de que podiam dormir fora de casa, de que podiam fazer o que estava no calhas para elas. Isso é algo também interessante, se a gente for pensar. Eu queria escrever a minha tese com um psicólogo social, porque eu acho que a gente conseguia encaixar coisas aqui muito bem. Elas fogem da dinâmica doméstica e dizem, não, eu estou fugindo do meu âmbito doméstico porque eu tenho que ir assegurar o meu posto de trabalho. Então, eu acho que a dinâmica era um pouco nisso, e estou generalizando, mas pelo que eu percebo e pelo que eu consegui tirar dessas conversas, foi um pouco isso. E no caso da Sogantal tinha uma operária, que é a Fernanda, ela tinha um curso técnico em contabilidade, ela foi mesmo a salvação da Sogantal durante o tempo que elas conseguiram se manter em autogestão. Porque ela vai fazer essa parte mais administrativa, mas recebendo exatamente o que todas as outras recebiam. Elas fazem, isso está tudo no Ministério das Finanças, tem trabalhos riquíssimos lá, tem documentos riquíssimos lá. Elas vão fazer pedido de ajuda, de apoio do Ministério para poderem contratar um especialista mais técnico, elas tentam isso. O que as mulheres da Mondet conseguem, as da Sogantal não conseguem. O Ministério do Trabalho não autoriza essa verba. Elas pedem, inclusive, nacionalização dessas fábricas, é algo até inocente, mas elas fazem, isso tudo está documentado. Então, acho que, não sei se respondi tudo, mas era isso. Acho que são questões que vão se entrelaçando, elas têm um sentimento de derrota, porque elas continuam, as que eu consegui encontrar, elas continuam em trabalhos precários, elas não conseguiram um trabalho excelente depois do 25 de abril. Inclusive, elas me contaram, algumas delas lembraram desse episódio de que elas tinham que suprimir no currículo que foram trabalhadoras da Sogantal, porque isso foi quase que um carimbo
na testa de não contratem essas loucas revolucionárias. Então, eu diria que esse sentimento de derrota não é por acaso, elas realmente sofreram com essa situação toda. E hoje não sentem que isso tenha valido alguma coisa, o que é uma pena. Eu vim lá do outro lado do Atlântico para falar sobre elas. Mas é a história, né? A história vai nos mostrando esses descaminhos. Ok, então, se mais ninguém tiver alguma questão, penso que não. Obrigada, Pamela, pelo teu discurso, foi muito bonito e eu gostei bastante.